pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, só pra ti, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Yeshua, vamos dizer Yeshua. Yeshua.
Adoramos a tua presença, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós adentramos a tua presença com louvores e adoração. Um dia o povo parou, Pai, na frente do monte e não quis subir, Senhor, mas nós queremos subir, Deus. Nós queremos subir, Senhor. Nós não temos medo, queremos adentrar, Deus. As nuvens densas, Pai. Nós queremos subir, Deus. Ouvir tu falar, Deus. Vem, Deus, vem, Senhor. Entra nos nossos lares. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Vem, Senhor. Eu sei que a minha vida, Meu Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja Deus. Que bem dizemos. Olá, meus queridos. Boa noite a todos que estão já conosco. Não tenho distância para saber quantos estão conosco aqui, mas como nós temos anunciado, essa já é a quarta terça-feira, que às 9 da noite, eu, a Lulu, minha casa, nossa casa, nos reunimos com vocês em quebrantamento, em adoração, em entrega a Deus. E porque é isso que o Senhor tem nos concedido nesse dia, nesse tempo e nesses dias. Um lugar para nos render e nos quebrantar. E sabemos que tudo que passa pelas câmeras, muitas vezes são coisas programadas e que têm o intuito de passar uma imagem que muitas vezes não é. Mas esse não é o nosso intuito. Esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é que dentro da nossa casa a gente possa com você entrar na sua casa. Amém. E esse mesmo espírito de graça, de glória, esse espírito que quebra cadeias, esse espírito que dissipa ferrolhos de ferro, esse espírito que esse martelo que esmiuça a penha, essa graça que traz, que lubrifica relacionamentos, esse favor inefável, inexplicável, ele possa nos envolver, nos tocar e trazer luz sobre as nossas trevas. Sim, luz sobre as nossas trevas, claro. Luz sobre as nossas trevas. Luz sobre aquelas áreas da nossa vida ou da nossa casa que ainda não tem clareza. Coisas que a gente sabe, está na Bíblia. Coisas que a gente crê, mas mesmo assim ainda não encontrou uma medida de fé para acessar. Porque uma coisa é crer e outra coisa é fé para acessar. Fé é aquilo que Deus me deu para viver o que eu creio, o que eu acredito. Já fiz menção disso outras vezes. Há uma realidade para o acreditar e há uma realidade para a fé. Fé é o que Deus me deu para viver o que eu acredito. Porque tem coisas na minha e na sua vida que eu creio, eu acredito 100% como está escrito, mas eu só encontrei uma medida de fé para acessar 20%, 30% do que eu acredito. E isso não está no campo da hipocrisia, está no campo das conquistas, daquilo que Deus já nos deu por herança, mas que ainda não tomamos posse dela. Quando Deus arrancou o povo do Egito, naquele dia Deus falou, hoje, naquele dia da saída do Egito, Deus disse, hoje eu vos introduzo numa terra que emana leite e mel. Eles ainda estavam dentro do Egito. Então quando eles saíram do Egito, a terra não estava
vazia, havia pessoas em cima dela. E eles não tiveram a terra disponível para eles. Mas eles tinham na mão, no peito, um atestado de posse. É por isso que há uma realidade para a fé posicional e há uma realidade para a fé ocupacional. Tem territórios que já são nossos, estabelecidos por Deus, são nossos. Isso é uma fé posicional. Eu já tenho direito, mas eu ainda não ocupei. Então, eu gostaria de poder dar o nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. A Lulu está por aqui comigo. E hoje a gente está com uma visita muito especial. Irmão Genivaldo, que ele é de Neópolis, a grande Aracaju, um levita, um adorador do Senhor, um homem que queima incenso na presença de Deus por muito tempo. Não só ele, mas também a sua esposa, a Evelyn. Eles foram levitas e ainda são, mas na igreja em Neópolis, na grande Aracaju, onde a pastora Jéssica, o pastor Jean, pastorearam por 8, 9 anos. Hoje eles estão conosco aqui na base. Pastor Jean, a pastora Jéssica e o Genivaldo e a Evelyn vieram visitá-los. E aí eu e a Lulu disse, nós precisamos trazer ele para perto, porque nesses dias nós não precisamos só de músicos. A gente precisa de pessoas que realmente queimam um incenso diante de Deus. Porque Deus não ouve o louvor. Sim. Deus cheira o louvor. Deus não recebe a oferta. Deus cheira a oferta. Por isso que Davi escreveu: sobre o meu louvor a ti, como sacrifício da tarde. Porque Deus não recebe a oferta. Deus cheira a oferta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Então, Deus não ouve a música, Deus cheira a adoração. A adoração, ela tem cheiro. Por isso que quando aquela mulher entrou na casa onde Jesus estava e quebrou o vaso daquele perfume que encheu toda a casa, muitos não entenderam aquela adoração extravagante. E Jesus disse, não, pode deixar, eu sei o que está acontecendo com essa mulher. Esse perfume que encheu toda a casa não é o cheiro do perfume que ela derramou. Isso é só uma materialização do cheiro da adoração que ela está liberando. Porque a adoração Deus não recebe, a adoração Deus cheira. Nós temos o bom perfume de Cristo. Então, quero dar boas-vindas a todos. Eu acho que se a gente conseguir chegar um pouquinho mais para perto, filha, a gente fecha um pouquinho aí, talvez. Vamos lá, filha. Assim, eu não pega junto, tá bom. Ai, deixa eu... Vamos lá, eu acho que agora deu. E eu queria nessa noite, queridos, se a gente pudesse juntos abrir uma passagem bíblica. Está em Mateus, no capítulo 16. Tem Mateus, capítulo 16. Acabei que eu não trouxe a minha aguinha. Pega pra mim. Ah, tá aqui? Obrigado. Mateus, minha filha, 16, versículo 15. Guardarei os teus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Tá difícil, a gente já estava adorando e cantando antes aqui, então o ambiente e a temperatura está alta, mas a gente vai tentar conciliar as duas coisas. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 18. Eu já estou pegando no 15 de forma adiantada, porque é um texto que muitos conhecem. Foi um texto onde Jesus faz uma pergunta. Era uma segunda pergunta. A primeira pergunta, ele interrogou os seus discípulos sobre o que o povo dizia a respeito dele mesmo, Jesus. E uma vez que eles responderam o que o povo dizia acerca de Jesus, agora Jesus ele faz a pergunta para a sua própria equipe, seus próprios apóstolos. E ele diz no versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, não supôs, afirmou: Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto que é importante pensarmos isso juntos, porque Pedro, ele é a marca central da igreja, no sentido de ser a primeira pessoa que Deus, Jesus, ele elegeu como uma pedra também, uma pedra viva. E quando que Pedro passou a ser uma pedra viva? Quando ele teve uma revelação de quem era o Cristo. Ele não teve não foi fruto de um ensino humano, nem fruto daquela convivência humana que ele tinha com Jesus. Ele realmente, em algum momento, os olhos espirituais de Pedro foram abertos. Ele reconheceu que ele não estava lidando com mais um rabino em Jerusalém, mas o Filho de Deus estava diante dele. E ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reage imediatamente e disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sabe, é forte. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não nasceu da capacidade, da habilidade humana, aquele reconhecimento sobre quem Jesus era. Até ali Pedro, ele era a primeira pessoa que teve uma revelação do Messias. Sabe, e Jesus só vai falar sobre igreja, de fato e de verdade, com aquele, não que tem uma convivência com um grupo religioso, mas aqueles que têm uma revelação no seu espírito, no seu interior, de que Cristo, quem é Cristo? Ele é o Filho do Deus vivo, que veio à terra se entregar por ele, numa obra redentora, que gera nele uma Páscoa, que gera nele uma libertação, que ele passa da morte para a vida, mesmo estando nesse corpo. Ele passa da morte para a vida porque o seu espírito é vivificado. Algo dentro dele que ele sabe que embora não consiga explicar, nasceu de novo, a natureza divina. Pois bem, quando Pedro tem essa revelação dentro do seu espírito, eu gostaria que você pensasse dessa forma, porque está falando de mim, está falando de você. Nós não estamos fazendo uma mera aplicação. O que aconteceu com Pedro, aconteceu com você, aconteceu comigo. Algo dentro de nós revelou a Cristo, ainda que eu e você, antes de ter essa experiência, talvez já tenhamos ouvido falar sobre ele, ou frequentado reuniões que falavam sobre ele, mas em algum momento você teve aquele testemunho interior. Já não era mais alguém anunciando no seu ouvido, mas alguma coisa ligou aqui dentro. E quando Pedro tem essa experiência, é interessante a próxima instrução dele. Porque quando Pedro tem essa experiência, vem uma instrução em seguida. E essa instrução é para mim e para você. Que diz assim: também eu te digo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a partir desse momento, Deus inaugura a mim e a você também como uma pedra de edificação, alguém que o céu vai construir coisas sobre. Mas olha o que continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou contra a igreja. Isso está no versículo dizer. Me ajude, gente. 18 estava lendo. Não estava? No versículo 16. Prevalecerão contra ela. Portas do inferno. Ok. É porque eu precisava pegar de volta. 18, eu estou em Mateus. 18. Tá. Capítulo? 16. Pronto. É porque eu estou em 18, é por isso que eu me atrapalhei. Mas eu vou voltar. Respondeu Simão Pedro: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Agora, olha o que diz o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Uau! Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Então, o céu reconhece que Pedro teve uma revelação. É o que aconteceu comigo, com você. Depois o céu nos transforma
o Deus nos transforma também numa pequena pedra, como Cristo é a rocha, nós também somos uma pequena pedra, que alicerçada nessa rocha, Deus começa a construir coisas em cima. Terceiro ponto, ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra isso. E no quarto ponto diz, eu vos darei a chave do reino do céu. O que nós entendemos com isso? Que a chave do reino dos céus, ela não existe para abrir os céus. A chave do reino dos céus existe para abrir as portas do inferno. Porque quando ele fala que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, logo em seguida ele está dizendo que eu vos dou a chave do reino dos céus. Então a chave do reino do céu não abre o céu. A chave dos reinos do céu abre aquilo que na nossa vida está sob morte. Aquilo que na nossa vida está sob a influência das trevas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos propõe que a partir do momento que nós temos nossos olhos abertos, nós temos um desafio a ser vencido. Nós temos uma colisão com as portas do inferno, porque tem coisas a ser resgatadas, tem coisas a ser requeridas, tem coisas a ser retomadas. Coisas que são nossas por direito e que hoje a Bíblia diz que é minha. Só que eu mesmo ainda não acesso. E os bloqueios disso, as oposições disso, não estão necessariamente do lado de fora, ainda que você pode saber sobre grandes movimentos das obras das trevas, que levantam altares aqui e ali, que promovem conspirações terríveis, como inclusive nesses dias atuais a gente tem vivido, tem percebido. Mas o verdadeiro resgate, o verdadeiro romper, a verdadeira guerra, o embate contra as portas do inferno, a ser vencida, a ser prevalecida, são aqueles embates na nossa alma, que são os impedimentos que eu encontro em mim, as resistências que eu encontro em mim para acessar aquilo que está disponível em Deus, perfurar esses bancos de incredulidades que há em mim, perfurar esses bancos de falta de clareza, falta de luz que há em mim, que me faz saber que está na Bíblia, faz eu acreditar que está na Bíblia, faz eu concordar que elas são para mim, mas eu mesmo não acesso. E essas barreiras eu vou encontrando na minha própria alma. E essas barreiras estão ligadas a todas as realidades da queda. Realidades como medo, Senhor, ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Realidades como um grande temor de se aproximar de Deus. Por quê? Porque dentro de mim nasceu uma natureza que quer Deus. Mas eu guerreio com uma que tem medo de se aproximar de Deus. Em mim. E nesses dias, Deus tem nos chamado para estar com Ele, porque Ele quer entregar coisas e quer entregar chaves que são fundamentais para acessar, para conquistar ou para acessar as coisas que Ele está para entregar. Porque Deus tem falado, não é uma exclusividade minha ou da Lulu, da minha casa. Deus tem falado com muitos profetas, com muitos homens, com muitas mulheres, que Ele está para entregar algo. Agora entenda uma coisa, Deus está sempre entregando coisas para os seus filhos. A acessibilidade da cruz, ela não tem prazo de validade, mas por favor, compreenda isso numa perspectiva até mesmo teológica. Há os tempos de Deus, há as fases de Deus, há os dias de que Deus estabelece na terra para Ele liberar algo específico que o céu está para derramar. E quando as trevas percebem, quando as trevas elas percebem esse movimento do céu em operação, elas criam um movimento totalmente contrário. E nesse movimento contrário, as trevas chamam muito mais a atenção da minha alma do que a percepção dentro do meu espírito sobre o que Deus quer entregar. Eu gostaria que você
tivesse paciência comigo para a gente falar sobre isso. Vamos imaginar nos dias que no Egito estava para nascer um libertador. Por causa do gemido do povo sobre a terra do Egito, o povo de Deus sofrendo 400 e tantos anos lá, Deus estabeleceu uma data na eternidade que perfurou o templo, e então estava para nascer um menino chamado Moisés, um libertador. As trevas não sabia que menino era, mas sabia que alguma coisa, o céu estava movimentando, as trevas teve essa percepção, e então, as próprias trevas, na pessoa de Faraó, ela começou um movimento de matar muitas crianças. Então um grande borbulho na terra, um grande movimento na terra, dizia o quê? Muitas crianças estão morrendo, muitas crianças estão morrendo, muitas crianças estão morrendo. Isso era a voz, as notícias da terra, jornal, televisão, internet, não falava outra coisa. Tem crianças morrendo todo dia nas mãos de Faraó. Claro, eu estou fazendo aqui uma aplicação contemporânea, né? Obviamente. Mas as notícias todo dia, inclusive no WhatsApp da igreja, dentro do Egito, é que todos os dias Faraó matava as crianças. Mas ao mesmo tempo, no céu o noticiário era outro. No céu a conversa era outra. No céu a conversa é, nesse exato momento, no meio da matança, no meio do anúncio de morte, no meio de fatores de morte, está nascendo o libertador de Israel. É o que queremos dizer, que em meio ao movimento das trevas, Deus está gerando algo aqui no meio. Uma libertação está proposta. Uma libertação está proposta. Um movimento do céu está nascendo. Os mesmos dias, quando Jesus estava para nascer, as trevas perceberam. Os magos viram no Oriente a estrela de Davi. E as trevas perceberam esse movimento. E usaram Herodes para matar muitas crianças. Por quê? Porque exatamente naquele dia, onde muitas crianças estavam sendo assassinadas, estava nascendo o Messias sobre a face da terra. E sabe o que aconteceu? Essa mesma estrela parou na frente de alguns pastores para anunciar que em meio à matança de muitas crianças, o menino Deus Salvador estava nascendo. Que Deus encontre pastores nesse dia, que em meio à notícia de causa e morte, possa ouvir o que Deus está fazendo nascer nesses dias. São dias de ouvirmos o céu. Nós não estamos falando de fechar os olhos para o que está acontecendo. Nós estamos falando de fechar os ouvidos para os que a treva está anunciando, porque algo do Senhor está nascendo. E no meio do temor, e no meio dos medos, Deus está chamando os seus e dizendo, eu estou gerando algo. Eu não quero que você fique fora. Eu não quero que a sua casa fique fora. Eu não quero que o seu ministério fique fora. Eu não quero que a sua família fique fora. Por isso, em meio aos temores, em meio à intimidação, em meio ao sentimento de desistência, em meio ao sentimento de perda, ainda que você não está sentindo nada, ainda que você não está vivendo nada, então creia nos profetas, creia em quem está falando. Há algo do céu nascendo na terra. Pode ser que as coisas vão ficar piores. Nós não estamos dizendo, olha, tudo vai melhorar. Não se trata disso. É possível até que na terra as coisas piorem, mas o céu está liberando um recurso, um movimento. Uma trombeta está sendo tocada. Uma trombeta está sendo tocada ao seu povo, dizendo, vem para mim. Vem para mim. Não queira agora saber o que vai acontecer amanhã. Queira agora emprestar os teus ouvidos para mim, o teu coração para mim, uma rendição sendo liberada, porque Deus está querendo entrar na sua casa, amigo. Ouça o homem de Deus, ouça a mulher de Deus. O Senhor não te trouxe aqui, até agora, para você agora ficar sem sentido de futuro. Deus não te trouxe até aqui, mesmo que você venha de arrasto na sua fé, mesmo que você venha de arrasto na sua obediência, mas chegou um momento que Ele disse, meu filho, não quero contabilizar o que passou. Se você se render e se entregar agora, esse é o meu registro. Esse é o meu registro. Aleluia. Ouça, amigo, deixa eu lhe dizer algo. Sabe o que está escrito na Bíblia, em Gênesis, sobre Sara? Que Deus falou para ela que ela ia ter um filho. Sabe o que está escrito? Está escrito que Sara riu.
Eu cansei de pregar sobre isso. Sara riu por quê? Porque Sara não creu. Sara riu por quê? Porque Sara não acreditou. Mas sabe o que está escrito em Hebreus? Está escrito que Sara teve um filho pela fé. Como que essa mulher passa na galeria dos heróis da fé, sendo registrada que teve um filho pela fé? Se eu li sobre o dia que ela recebeu a notícia, e a Bíblia fala que ela riu, e ela não creu, e agora a Bíblia diz no final da vida, aqui em Hebreus 11, que ela teve um filho pela fé. Por quê? Porque quando você se ajusta no meio do caminho, sim, Deus não registra os seus começos de incredulidade. Por isso mesmo que você veio de arrasto até aqui, é tempo de entrega, de rendição, mas há uma fenda no tempo, há uma janela aberta, que é para entrar agora, uma janela de rendição, uma janela de entrega. Por isso o espírito de intimidação está forte, por isso o espírito de resistência para a gente permanecer nesse lugar está forte, por isso que a pressão do inimigo, do inferno, para arrancar um testemunho contrário à verdade está forte. Mas se eu e você dermos as mãos e permanecer, e como Jó podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido, e vamos nos estimular com as palavras de vida. Ó Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, a palavra de vida eterna só quem tem é Cristo. Quem tem o passaporte para a eternidade é Cristo. Então, a respeito do futuro hoje, não temos muito sobre o que fazer e nem sobre o que dizer, mas a respeito da eternidade tem uma palavra que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Há uma rendição, uma entrega a ser feita. Há uma rendição, há um chamado do Senhor. Há um chamado do Senhor. E hoje Deus está buscando uma rendição e uma entrega. Enquanto que o diabo está buscando excitar a nossa alma, excitar a nossa mente para murmurações, para indignações. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu sou um cara um pouco sanguíneo, um pouco colérico. Então, quando eu vejo uma notícia aqui, eu sei de uma outra coisa ali, meu espírito fica um pouco indignado. Eu gostaria de falar algumas coisas, eu gostaria de escrever algumas coisas, irmão, só que Deus não está em busca da minha opinião sobre nada. Ele só está em busca da minha rendição e da minha obediência. Deus não está em busca da minha opinião. Deus está em busca da nossa rendição. Agora, para falar de um modo prático, tem sido dias que o nosso maior desafio é permanecer nesse lugar. Sim. Irmãos, veio uma provisão, veio uma dispensação para mim e para você nesses dias de quarentena. Muitas famílias se uniram, muita gente organizou um lugar de oração na sua casa. Só que, para outros, a quarentena já começou a reabrir de certa forma, ainda que parcial. Para outros, como nós aqui na nossa casa, nem tanto. A gente ainda está muito confinado aqui em casa. Mas, independentemente de qualquer coisa, nesses dias, agora, a gente parece que já vai dizendo para a gente mesmo, de certa forma, que aquela intensidade de buscar a Deus, aqueles dias de maior tempo de oração, parece assim que já deu ou já está bom. E isso não é verdade. A verdade é que agora nossa luta é contra o espírito de desistência. O espírito de desistência que rompe uma medida que eu tenho e rompe uma medida que você tem. Uma medida que nós já tínhamos. E essa medida ela precisa ser rompida. O Senhor quer romper em nós. Porque do outro lado, dessa barreira, tem coisas disponíveis que o Senhor quer entregar. E sabe de uma coisa? O Senhor tem nos dito que essas coisas já estão prontas. O Senhor tem dito para nós aqui que as portas da cadeia, as portas de algumas prisões da nossa alma já estão abertas. Sim. E na hora a notícia foi maravilhosa. Mas no segundo momento, ele já disse: as portas de muitas prisões estão abertas. Creia e venha para fora. Sabe por quê? Às vezes, a gente passou tanto tempo com alguma das áreas da nossa vida, em determinadas
prisões. Quando eu falo prisões, são ciclos de derrota, que a gente não evolui ali, que a gente cria, a gente finca ali uma bandeira de desistência. Se lá um dia o Senhor vem e abre a porta da cadeia, ainda que a porta esteja aberta, se a gente não der o passo de sair, a gente continua preso com a porta aberta. Sabe, irmãos? Preso de portas abertas. É todo crente que ainda não acessou aquilo que Cristo já conquistou para ele. Porque a porta já está aberta, mas ele ainda está ali dentro. Porque a cadeia, por incrível que pareça, ela é prisão, mas ela também traz sentimento de proteção. A cadeia é prisão, mas traz sentimento de proteção. Por isso que é preciso acreditar para sair desses lugares, desses âmbitos. E nesses dias o Senhor tem falado muito, nos estimulado aqui. Eu dou graças a Deus porque nós estamos em 4, 5 aqui em casa. Talvez você esteja guerreando sozinho na sua casa. Talvez você tenha só em 2 na sua casa. Mas o Senhor está dizendo que nos estimulemos uns aos outros a permanecer nesse lugar. Guerrear contra a desistência é uma das maiores chamados hoje em nós. Eu gostaria que a Lulu pudesse falar um pouquinho, porque ela tem nos bastidores conversado conosco sobre isso. Não sei se a Sarinha pudesse ajudar aqui. Sarinha, a Lulu fala um pouco mais baixo, melhora a condição dela aqui para mim, por favor. Uma das coisas que o Senhor falou já há algum tempo, que foi o que eu conversei aqui em casa, foi assim: você vai começar a guerrear com fortes oponentes da sua alma, que já te venceram antes. A desistência é um deles. Resista fortemente em oração. Então, nós temos que permanecer nesse lugar. Mesmo que sentimentos como você não vai conseguir, você não é digno, não, mas permaneça. Já passou muito tempo, então não vai acontecer nada. É assim mesmo, é dessa forma. Não, permaneça nesse lugar. Permaneça mesmo que você não esteja vivendo nada. São dias escuros, a gente não tem conhecimento do dia de amanhã, o que vai acontecer. Mas o Senhor tem falado, permaneça nesse lugar. O Senhor falou, resista fortemente em oração. Então, em todos os momentos, se estimule cantando, falando em salmos, trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança, um forte sentimento de gratidão. Começa a trazer no seu coração. Amém. Gratidão. Fala um pouco da gratidão que o Senhor te trouxe nesse dia, amor, sobre a tua casa, tua família, sobre os teus. Foi muito interessante porque o Senhor tem colocado assim no coração um pouco, na minha experiência pessoal, de orar pela minha casa, orar pela minha família. E eu tenho, eu sou mais moço de 7 irmãos, eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. E eu comecei a orar pela minha casa. E é muito interessante porque, obviamente, quando você ora pela sua casa, você ora para por salvação, para que Deus abençoe. Mas de repente, o Senhor meio que interrompeu a minha oração e o Senhor começou a trazer cada irmão e cada irmã que eu tenho, cada um dos 6, e começou a me trazer a memória desde a minha infância, coisas pontuais de que cada um exerceu na minha vida algum benefício. Foi muito interessante. Eu passei pelos 6 irmãos meus, desde a minha infância, Deus me lembrando e me mostrando. Deus me trouxe, começou a me trazer gratidão. São coisas que eu sabia, mas aquilo nunca passou por mim como se fosse algo que eu deveria ser grato. Eu comecei, aí eu tenho uma irmã minha que eu me lembrei do nada, que é a minha irmã, a Maristela. E eu pensei nela e de repente comecei a lembrar que ela me alfabetizou. Eu entrei na escola 100% alfabetizado. Eu lia e escrevia qualquer coisa. Mas eu tive uma irmã que me alfabetizou dentro de casa. Ela gostava de ser professora e de fato foi professora a vida toda, é aposentada. Mas eu fui o aluno dela, fui o brinquedo dela, ela me alfabetizou. Depois comecei a lembrar do meu irmão mais velho, que me emprestou a casa dele
Quando eu casei, ele tinha uma casa de aluguel, ele emprestou essa casa para me morar por meses até a minha casa ficar pronta. E comecei a lembrar de um outro irmão meu que me ajudou a comprar minha primeira motinha, uma mobilete, quando eu tinha 15, 16 anos. E cada um Deus começou a trazer. Então, eu entendi que enquanto não havia gratidão por aquilo que eles fizeram sobre a minha vida, a minha intercessão não teria o alcance que ela precisava ter. Porque até ali parecia que eu orava como alguém que eles precisavam de mim, da minha oração. Mas de repente eles foram ficando grandes, eu fui ficando pequeno. E ao invés de eu orar por eles, eu comecei a agradecer, Deus. Deus, obrigado por isso. Obrigado. Cada um deles foram instrumentos de Deus em momentos específicos da minha vida. E você e eu, nós temos isso. Se você lembrar da sua mãe, lembrar do seu pai, você vai ter marcas negativas. Mas o Senhor hoje está colhendo gratidão do nosso coração. Por quê? Porque a gratidão é a matéria-prima da adoração. E a gratidão prospera, a gratidão multiplica. Por isso que Jesus ele não orou para Deus multiplicar os pães. Ele agradeceu. E quando ele agradeceu, o pão foi multiplicado. Porque aonde tem gratidão, o pão multiplica. Aonde tem gratidão, a intercessão, a adoração verdadeira acontece. Por isso que quando Jesus chamou Marta, Marta encontrou Jesus antes de Maria. Só que a Bíblia diz que Marta foi ao encontro de Jesus. E Lázaro não pôde ser ressuscitado. Então Jesus mandou chamar Maria. E quando Maria chega, Jesus pôde ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque Maria, ela tinha uma adoração e uma gratidão por Jesus. E aonde tem a gratidão, o ambiente do milagre está aberto. E nesses dias onde a gente está muito incitado a lembrar e pensar sobre perdas e notícias contrárias, o Senhor nos trouxe gratidão. Aconteceu até um fato muito interessante na Missão Sudeste. Nós temos uma data marcante, oficial, que foi 1º de maio do ano passado. E de repente, foi o dia que iniciou as mesas. E nesse feriado, dia 1º de maio, não tinha como fazer nada. Estávamos aqui confinados, como muitos de vocês. De repente, a Lulu levantou alegre. Disse, Juscelio, hoje faz um ano da Missão Sudeste. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que celebrar, a gente tem que agradecer. Nós vamos fazer um mês no Instagram da Missão Sudeste, celebrando, cantando. Mas na hora já me veio um temor. Como que eu vou para a internet celebrar, cantar, num momento como esse? As pessoas podem nem entender. Eu fiquei pensando, mas na hora eu tive que reposicionar isso. Por quê? Porque no momento aonde a gente tem um futuro tão incerto e tão temeroso, não tem coisa melhor do que você rememorizar as conquistas e ter gratidão, porque isso é combustível que te diz, quando você lembra como a bondade de Deus trouxe até aqui, e você faz menção disso, e você se lembra disso, então vai ganhando combustível para pensar, o Deus que me trouxe até aqui, certamente me levará adiante. Por quê? Porque Deus não está no calendário da terra. Então são combustíveis. Deus está fazendo resgate de gratidão, né, meu amor? Não, amor, e tem uma coisa que eu escrevi, que eu queria ler aqui. Que você fala do medo, né, que te deu quando eu falei da gratidão, né? Sim. Do dia 1º de maio. O Senhor falou assim, ó. No meu amor não há medo, mas se eu caminhar é no medo. São esses dias que a gente está vivendo, a gente está caminhando ao medo, né? Mas se eu caminhar não é do medo. Por isso eu te levo a se esvaziar. Esvaziar em mim é diferente do seu esforço. Seu jugo é pesado, mas o meu é leve. Em mim te levo a confiar na vida que te proponho. Aí quando o crer chega, te esvazio da morte e te levo para a vida. A morte te leva para a culpa que está no medo. Por isso te levo a confiar, para a culpa sair e a vida entrar. Quando o medo se instala, vem com ele todas as inseguranças que te levam a desistir de mim.
Então nós não temos que andar no medo, nós temos que andar na confiança do Senhor, confiar nele, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer a gratidão ao nosso coração pelas coisas que já se passaram, que nós conquistamos e que não paramos para descansar e ver aquilo que tínhamos, que o Senhor nos fez, que o Senhor criou para nós, as pisadas que nós andamos. Nós temos todas as coisas para celebrar, mas estamos vivendo dias escuros, mas temos o que lembrar. Então lembrar para que haja um descanso e a gente possa entrar nesse lugar de confiar, lugar de fé. Então que nesses dias seja que você traga à memória aquilo que dá esperança. Traga o Senhor ao seu coração, traga as memórias vão vir para que haja gratidão no seu coração. Amém? E uma das maiores conquistas e memórias que deve trazer hoje é você mesmo. Sabe? Deus me deu um ministério, Deus te deu um ministério. Deus te deu uma empresa, Deus te deu uma carreira, Deus te deu um trabalho. Tudo isso, de certa forma, pode estar um pouco afetado agora. Só que eu tenho que pensar, talvez se você tem uma empresa, você é um profissional liberal, nesses dias talvez a sua carreira foi afetada, sua empresa foi afetada, talvez seu emprego foi afetado. Só que a obra de Deus não é a sua carreira. A obra de Deus não é o seu ministério. A obra de Deus não é a sua empresa. A obra de Deus não é a sua profissão. A obra de Deus é você. Sim. Então, tem empresário hoje que a empresa dele está afetada, diminuiu. Mas você talvez seja um melhor empresário hoje. Você está melhor. Você está melhorado. Inclusive você, de certa forma, foi trabalhado e preparado para nessa hora, no momento tão contrário, no momento de dificuldades no universo externo, você possa tirar do seu interior essa construção que Deus tem feito em você. Amém. Porque hoje, o maior bem de Deus na terra, sabe quem é? É você, sou eu. Por isso, Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Amém. Eu vou te dar as chaves. Você vai ligar e você vai desligar. As chaves que Deus deu para você. A chave não está na minha carreira, no meu ministério, no meu emprego. A chave está em mim. Então, você não tem um ministério. Você é o ministério. Você não tem uma carreira. Você é a carreira. Você não tem uma vocação. Você é a vocação. Você é a mão de Deus na terra. Você é a obra de Deus. Por isso, se do lado de fora coisas suas diminuíram, importa que do lado de dentro Deus possa estar te expandindo. Amém. Tem hora, meu amado, que Deus nos diminui do lado de fora para fazermos crescer do lado de dentro. Por isso não saia desse lugar. Permaneça. Permaneça. E as portas do inferno, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele está contando o final da história. Ele não está dizendo que não vai ter luta. É importante pensar. Vamos pensar um filme. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já tem o final do filme. Isso é a garantia de uma vitória, não é a garantia que não vai ter luta. Porque o combate vai ter. Por isso Deus me deu a mim e a você a fé. Exatamente para a gente vencer. Uma chave está sendo virada. Não é uma palavra motivacional para esses dias. Não é um anestésico para a sua alma. É uma realidade do Espírito a ser vivida. Por isso que, muito pelo contrário, nesses dias, a maior obstáculo a ser vencido é a nossa própria alma. Por isso nós não vamos nos alongar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, orar pela sua casa. Eu vou pedir para o Genivaldo levantar mais um incenso. E então nós vamos estar orando por vocês. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer.
te agradeço, te agradeço. Quero declarar sobre a sua vida paz na sua mente, paz no seu coração. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, você como um luzeiro dentro da sua casa, ou por onde você está passando. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que em meio a dificuldades, em meio até alguns momentos confusos, você vai ter a ideia certa, o insight certo, a decisão certa, a escolha certa. Eu quero declarar sobre a sua vida um homem, uma mulher de solução, de resolução para esses dias, uma medida de paz invadindo a sua fala. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que isso que o céu está abrindo, esse caminho onde a voz do Senhor está falando, esse lugar mais próximo, esse lugar mais perto, chegando sobre a sua casa, chegando sobre o seu lar. Sim, em nome de Jesus, você que tem se levantado como um esteio de oração, como a pessoa mais lúcida, mais centrada em Deus, e agora tem sofrido ataques de desistência, ataques de desânimos, ataques de frustração, eu recebo o fortalecimento do Senhor. Recende, seja reacesa a chama dentro de você, seja reposicionada nesse lugar. Receba água, receba refrigério, receba o frescor do Espírito, receba a graça da vida, receba o rio, as águas da vida sendo renovadas na sua mente, no seu interior. Receba fortalecimento do Espírito, receba fortalecimento do seu homem interior. Sim, em nome de Jesus. Sim, seja você um ativador de fé, de graça, aonde você está. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Se tem pessoas na sua casa que está com algum tipo de medo incontrolável, se tem pessoas na sua parentela que está com algum tipo de pânico, que seja você, aquela pessoa que na hora certa, no momento certo, você vai liberar aquela palavra que vai aquietar, que vai trazer descanso. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, você sendo uma lenha queimando dentro do seu lar e dentro da sua casa, mantendo o fogo de Deus aceso, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém. O fogo nunca apaga, o que pode acabar é o altar. Por isso Deus está dizendo, eu sou lenha, você é lenha, não pare de se debruçar no altar, porque Ele vai trazer o fogo, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Todas as terças-feiras, 9 horas, nós estaremos aqui com você em nome do Senhor Jesus, e vamos aprendendo um pouco mais e nos adaptando a lidar um pouco mais com essa realidade das lives. Deus abençoe. Deus abençoe.